Apesar da vitória por 2-0 contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians está fora da Libertadores de 2025. Como prêmio de consolo, vai disputar a Sul-Americana. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel dessa vitória que teve um sabor de derrota. Eu acho que esse é o sentimento do torcedor corintiano, de uma vitória com sabor de derrota, de ter visto um time que brigou, que se entregou, que tentou, que chegou muito perto de conseguir fazer os 3 gols necessários para ir levar a decisão para os pênaltis e tentar ali contar com o Hugo para conseguir essa classificação. O Corinthians não conseguiu. E agora é juntar os cacos e pensar que existe toda uma temporada pela frente. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o resto da temporada do Corinthians. E já no domingo o Corinthians tem decisão pelo Campeonato Paulista. Mas falando desse jogo contra o Barcelona, acho que o Ramon Dias levou a campo o que ele deveria ter levado. Tem muita gente que quando viu a escalação do Corinthians, que foi Hugo no gol, Mateuzinho do lado direito, Félix Torres e Gustavo Henrique, Matheus Bidu do lado esquerdo. Aí aqueles 3 volantes, Ranieri, Ramírez e Ranieri, José Martínez e Carrilho, o Garro, Memphis e o Yuri Alberto no comando de ataque. As pessoas acharam muito preciosismo do Ramon Dias entrar com Ranieri e José Martínez. Eu concordei plenamente com a escalação, até porque a gente não sabia como o Barcelona viria. Se o Barcelona viria só para se defender e ver o que acontecia, ou se o Barcelona talvez tivesse uma ideia assim, vamos tentar fazer um gol para acabar, liquidar logo de vez a partida, e aí jogar mais ainda a responsabilidade pro lado do Corinthians. Não dá para saber. Inclusive, no primeiro jogo, faltou ao Corinthians combate, competição e muito por conta da ausência de Martínez, Ranieri e Carrilho. Então, achei que ele acertou, até porque jogar com o Ranieri e o José Martínez não significa necessariamente que você vai ficar se defendendo. O José Martínez, esse ano, tem participado e muito do jogo ofensivo do Corinthians. O Ranieri, no jogo de domingo contra o Santos, estava lá pisando na área quando o Garro fez o gol. Inclusive, foi ele que bloqueou o zagueiro, o volante do Santos lá e permitiu que o Garro tivesse liberdade. Então, você ter 3 volantes não significa que você vai ser um time defensivo. E mais ainda, o Ramon Dias não sabia qual seria a postura do Barcelona, mas vendo ao longo do primeiro tempo a postura do Barcelona, aos 30 minutos, ele já... Foi 30? Aos 29 minutos, ele já troca. Ele pega e olha assim, bom, o Ranieri tá sobrando, não tá participando tão ofensivamente, o Barcelona não veio pra jogar, não vai jogar, dá pra gente ser mais ousado. Não vou precisar do Ranieri. E aí ele tira o Ranieri, coloca o Romero e vai tentar, né? Vai pro tudo ou nada. O Corinthians, ele começou bem o primeiro tempo, logo antes de 20 segundos do primeiro tempo, quando já tava na cara do gol ali fazendo finalização, dando um cartão de visita, mas às vezes um time é um pouco ansioso pelo fato de ter que fazer os 3 gols, mas um time que dominou o jogo nos 90 minutos, não foi ameaçado. O único chute perigoso do Barcelona foi por conta de uma entregada ali na saída de bola do Félix Torres, que permitiu que o jogador do Barcelona recuperasse a bola e estivesse ali de frente para finalizar. O Hugo fez uma defesaça e foi só isso. E o Félix Torres, com exceção desse lance, fez uma partidaça. Inclusive foi ele que abriu o caminho ali para o Corinthians continuar sonhando no final do primeiro tempo, aos 39 minutos, cabeceou muito bem, fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians e quis aí o destino que fosse contra o time dele do coração. E ele já tinha falado que não comemoraria caso fizesse o gol, mas que ele seria muito comprometido em ajudar o Corinthians, e ele foi comprometido o jogo inteiro, foi muito importante. Então o Corinthians demorou, né, para fazer esse primeiro gol, mas também acho que não tinha que ficar com esse negócio, se não fizer o gol aos 20 minutos do primeiro tempo, já era. Até porque se a gente for pensar, no jogo de ida, o Barcelona abriu o placar aos 45 do primeiro tempo.
numa infelicidade lá do Tchocata, então o Corinthians estava se defendendo bem. E lá, no segundo tempo, o Barcelona só foi fazer os outros 2 gols depois dos 80 minutos de jogo. Então o Corinthians tinha tempo, poderia ter essa possibilidade, fez um primeiro tempo muito bem, teve chances, o goleiro do Barcelona teve ali intervenções importantes, mas em alguns momentos o Corinthians se mostrou um time ansioso, principalmente no começo do segundo tempo, que inclusive a jogada que eu comentei do Félix Torres, se eu não me engano, foi aos 9 minutos do segundo tempo. No começo do segundo tempo, o Corinthians errou demais passes, o Corinthians tomou decisões muito erradas e aí a gente pode pôr na conta a pressão interna dos próprios jogadores, porque externamente a torcida em nenhum momento pressionou o Corinthians, em nenhum momento jogou contra, pelo contrário, os 90 minutos a torcida jogou junto, mais uma vez, mais de 40 mil torcedores ali na Neoquímica Arena, e depois que acabou o jogo, a torcida reconheceu ali o esforço dos jogadores e aplaudiu, enfim, muito mais apoios do que vaias, e é isso. Então o Corinthians, eu acho que os jogadores começaram a sentir a pressão interna deles mesmo, no começo ali do segundo tempo, errando alguns passes, tomando decisões erradas, mas ainda assim, o Corinthians lá empurrando cada vez mais o Barcelona para sua área, e o Barcelona estacionou ali o ônibus na frente da área, como a gente costuma dizer. O Corinthians precisava tentar fazer as jogadas pelas laterais, porque não dava para infiltrar pelo meio. O Corinthians alçou muitas bolas aéreas, em alguns momentos era só isso mesmo, alçar a bola para ver o que dava, e não adianta você fazer sem critério. Fazia parte, né, de tentar fazer esses cruzamentos por conta das dificuldades de infiltração, mas em alguns momentos foi de forma muito sem critério. E aí acabava perdendo a opção, fazendo um cruzamento ruim. Mas, no geral, o Corinthians fez o que tinha que fazer, gente. Aí o Corinthians só vai conseguir fazer o segundo gol aos 39 minutos do segundo tempo. O VAR demorou mais de 2 minutos para validar o gol. E, inclusive, claro que eu vou falar da arbitragem que foi permissiva. O Barcelona, ele estava na dele. Vamos combinar, gente, que muitas vezes falta para o time brasileiro e para o Corinthians, principalmente o Corinthians, ele se mostra esse time, e não esse time específico, mas como um todo, vários times do Corinthians se mostra não ter essa maturidade para jogar jogos sul-americanos, não só da Libertadores, mas da Sul-Americana também. De catimbar, de segurar o jogo quando precisa segurar, de cair no chão. Se o Corinthians tivesse administrado 1-0 lá contra o Barcelona no primeiro jogo, talvez a história teria sido diferente, né? De forma muito simplista, na soma dos resultados teria ficado 2-1, mas é óbvio que a postura do Barcelona no jogo de volta foi condicionada pelos 3-0. Era como se, assim, 2 corredores disputando ali o primeiro lugar para terminar a corrida, e aí na subida um corredor tá com uma mochila de 30 quilos nas costas e o outro tá correndo livre, leve e solto. O Barcelona era esse corredor correndo livre, leve e solto. O Barcelona ficou na dele, então o Barcelona picotou o jogo. Os jogadores do Barcelona caíam toda hora, os jogadores do Barcelona iam cobrar um lateral, demoravam, aí andava toda uma vida pra frente pra cobrar esse lateral e o juiz não fez nada. O goleiro ficava caindo toda vez que tinha um contato com ele, alguma oportunidade, ele caía, demorava pra repor a bola. Aí teve uma hora no jogo que até os gandulas do Corinthians, com ansiedade de devolver logo a bola, atrapalharam ali essa ansiedade, até os gandulas, a ansiedade dos gandulas atrapalhou o jogo, não foi só a ansiedade dos jogadores, aí o gandula, quando via, tinha 2 bolas dentro de campo, atrapalhava a saída rápida ali do Corinthians na cobrança de lateral. O Barcelona picotou, o juiz permitiu, inclusive, em alguns momentos, fugiu da característica de um juiz sul-americano que deixa o jogo seguir, que deixa o jogo acontecer. Horas ele dava faltas do Corinthians, que não era nada. Aquele lance do Mateuzinho na linha de fundo foi emblemático. Foi uma disputa por espaço, ombro a ombro. O jogador do Barcelona caiu no chão, deixou o Mateuzinho livre. Ele poderia levantar a cabeça ali e fazer o que ele quisesse para tentar ali finalizar, concluir ali a jogada de ataque do Corinthians, e o juiz parou o jogo num negócio que não existiu aquela falta. E aí, em outros momentos, para o Corinthians, ele não tinha o mesmo critério de falta. E aí, além de tudo isso, o juiz me deu, no primeiro tempo, 3 minutos de acréscimo.
Aí você fala, é o primeiro tempo, ninguém nunca dá, é meio que padrão, né? O juiz dá 3 minutos no primeiro, e aí no segundo, dependendo do que acontecer, ele dá 8, 7. O juiz deu 6 minutos de acréscimo no segundo tempo. Só que o segundo tempo, só de VAR, analisando o segundo gol do Corinthians, ficou parado um pouco mais que 2 minutos. Fora as alterações que aconteceram tanto por parte do Corinthians quanto por parte do Barcelona. Mas foi isso que definiu. Se o juiz tivesse dado 11 minutos de acréscimo, o Corinthians teria feito o terceiro gol? Não dá para saber, né? Não dá para saber. O que condicionou esse jogo e o que contribuiu majoritariamente para a desclassificação do Corinthians na pré-Libertadores foi o fato do Corinthians ter perdido o primeiro jogo de 3-0. E o Corinthians não soube ali administrar uma disputa que era em 180 minutos e não só em 90. Então, faltou ao Corinthians maturidade para fazer esse mata-mata, faltou ao Corinthians personalidade, faltou ao Corinthians fazer bom jogo fora de casa. Então o Corinthians precisa recalcular essa rota e entender, ok, voltamos a ser muito fortes dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians está há 8 meses sem perder dentro da Neoquímica Arena, mais de 25 jogos, colocando mais de 40 pessoas ali dentro. O Corinthians voltou a ser forte na Neoquímica Arena, mas ele precisa entender que ele não joga só em casa. E que pensando em mata-mata, que você tem um jogo fora e um jogo em casa, e que às vezes você vai fazer o primeiro jogo fora e depois decidir em casa, você tem que saber jogar fora de casa. Inclusive o Corinthians já vai ter um jogo fora de casa agora no próximo domingo. E se tudo der certo ao longo do ano, o Corinthians vai ter outros mata-mata que ele vai precisar ter inteligência para jogar. Então isso precisa ser ajustado. É doloroso perder, é ruim, não vamos nunca normalizar, principalmente analisando que o Corinthians tinha totais condições e que o Corinthians perdeu para ele mesmo. Então isso a gente não vai deixar de dizer. Agora, o que não dá é pra gente, por conta dessa desclassificação na Libertadores, por não participar da Libertadores, achar que a temporada do Corinthians acabou. A gente tá em março, olha quanta coisa já aconteceu. Que louco que é, né, o calendário, um jogo tão decisivo no comecinho da temporada. Mas o Corinthians tem mais 9 meses aí de temporada pela frente. O Corinthians vai disputar agora a final do Paulista, vai começar a sua caminhada no Campeonato Brasileiro, vem a Copa do Brasil e vai disputar a Sul-Americana. Inclusive, bateu aí, chegou perto de disputar a final da Sul-Americana 2 vezes recentemente. Tem a possibilidade de novo de disputar essa competição, que é a única que o Corinthians não tem o troféu lá na sala de troféus. Então, vamos ver o copo meio cheio, vamos dizer que, óbvio, não foi planejado, mas que agora o Corinthians vai atrás dessa taça que ele não tem. O que eu quero dizer, né, brincando aí, tentando amenizar um pouco a desclassificação, mas é que o Corinthians tem uma temporada toda pela frente ainda e o torcedor não pode comprar essa ideia de que a temporada do Corinthians é um fracasso, porque a temporada só começou. Então, vamos com calma, tem que ser cobrado, os jogadores têm que entender que eles precisam render. Infelizmente, a gente teve ali todas as questões com o Garro, e o Garro faz muita falta, o Garro estar bem fisicamente, o Garro estar, né, ligado 90 minutos no jogo faz muita falta, mas o Garro teve problemas físicos, teve problemas pessoais, e ainda não tá sendo aquele Garro que a gente tá acostumado a ver. Aí tem a história do Memphis, que o Memphis quando precisa pipoca, eu não tô achando que, nossa, foi horrível o jogo que ele fez ontem, inclusive ele participa ali indiretamente do segundo gol, quando ele vai disputar a bola ali com o goleiro e permite que o Carrilho faça a finalização. Tem a questão de todo mundo, sempre que o Memphis está abaixo, colocar na mesa a questão dele ganhar um salário astronômico, faz parte do futebol, né, da narrativa do futebol, o torcedor, as pessoas usarem isso, mas eu também acho que não tem que ter caças às bruxas e achar que a temporada do Corinthians tá fadada ao fracasso o resto do ano, porque não tá, tem muita coisa pela frente, e esse próximo passo aí já é no domingo. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras e já é uma oportunidade do Corinthians mostrar que aprendeu a lição de casa desses jogos decisivos, fazer um bom primeiro jogo diante do Palmeiras lá no Allianz Parque, para aí sim, quem sabe, no dia 27 de março, na Neoquímica Arena, diante do seu torcedor, garantir esse título paulista que faz muito tempo que o Corinthians não
ganha. Deixa aqui, torcedor corintiano, qual é a sua expectativa para esse restante de temporada? Temporada do Corinthians acabou, tem muita temporada pela frente, foi muito frustrante, vida que segue. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal para receber todas as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians. E claro, curte esse vídeo, compartilha, ajude a Rádio Coringão a chegar ainda mais longe. Até a próxima análise e vai Corinthians!